Olá, graça e paz. Muito bom dia a todos. Sou o apóstolo Miguel Anjo, da Igreja Evangélica Cristo Vive. Estou aqui mais uma vez e agradeço muito ao Senhor que me permite estar com o apoio de um povo, a Igreja Cristo Vive, estar num canal de televisão, numa rede internacional, em todas as mídias sociais e no satélite. Eu estou aqui porque Deus, o Senhor, quer falar profundamente ao seu coração. E Ele vai usar os meus lábios, as minhas cordas vocais, para que a palavra de Deus seja expressa. E ela, como tem o poder de uma espada cortante de 2 gumes, esta palavra vai ser semeada no coração daqueles que são eleitos de Deus. E esta palavra, quando penetra a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela tem a capacidade de ir até aos intentos do coração. E é lá que Deus faz a obra. Deus não faz uma obra externa, Deus não está tão preocupado com a roupa, com o cabelo, com a cor, as unhas. Não, Ele não está absolutamente. O homem exterior, ele na realidade se corrompe. O homem interior é que se renova dia após dia. E hoje eu quero conversar com você sobre esta questão de crer ou ser incrédulo. Porque a Bíblia deixa muito claro que sem fé é impossível agradar a Deus. E se nós não crermos, se nós não acreditarmos, nada acontece na nossa vida em termos espirituais. Por isso é que é pregada a palavra, é anunciada a palavra, o coração de terra fértil dos eleitos de Deus está arado, e aí vem a palavra e é semeada. E ela começa a germinar, e a Bíblia diz que ele dá fruto a 30, a 60 e a 100 por um da semente. Portanto, quem é o autor da palavra? É Jesus. Quem faz este movimento espiritual lá dentro do nosso coração? O Espírito Santo, que quer dizer o Senhor Jesus Cristo. Tudo o que acontece em termos espirituais tem a ver somente com Ele. Eu sou ministro, sou apóstolo e bispo de um ministério. Tudo o que acontece na nossa igreja tem a ver com Jesus. Ele é que edifica a igreja, Ele é que fundamenta a igreja, Ele é que aperfeiçoa a igreja. Portanto, Ele tem o querer, tem o realizar. Então, nós temos que estar descansados e acreditando, crendo. Por isso é que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Crer nos planos e nos propósitos que Deus tem para a nossa vida. O profeta Isaías disse, com palavras do Senhor, olha, os meus pensamentos são muito mais altos que os vossos pensamentos e os meus caminhos muito mais altos que os vossos caminhos. Por isso nós estamos aqui absolutamente descansados, usando a Bíblia Sagrada, sabendo que a Bíblia é inerrante. Eu sou um dos pregadores neste mundo que mais defende a inerrância da Bíblia. A Bíblia não erra, a Bíblia é infalível, é a palavra de Deus, é a palavra sagrada. Nada pode ser tirado, nem nada pode ser acrescentado. Deus, aliás, o Senhor promete flagelos a quem tocar, tirando ou acrescentando alguma coisa. A palavra é perfeita, a palavra é fiel. Então, o que é um crente? A minha proposta é o crente e o incrédulo. O crente é a pessoa, o cristão, o crente, que Deus já fez uma obra tão grande em sua vida, chamada novo nascimento ou regeneração, reconciliação, que lá dentro, tanto do coração como da mente, não tem nem pode ter espaço para dúvida. O crente, pela palavra, é aquele que crê. Crê em Jesus Cristo, crê no seu poder, crê na sua graça, crê nos seus planos, seus propósitos eternos, crê numa obra consumada. Quem é o incrédulo? É exatamente aquele que não crê. Você sabe que o apóstolo São Pedro,
diz que se conhece um incrédulo de um crente, a diferença, como é que se conhece? Aqueles que aceitam a palavra de bom grado e a praticam, esses são os crentes em Jesus Cristo. Aqueles que tropeçam na palavra, rechaçam a palavra, excluem a palavra da sua vida, são esses que são da perdição. Então, se você está ouvindo, está desejando, quer continuar ouvindo, significa que você já tem ouvidos de ovelha, você já foi capacitado por Deus para ouvir a palavra, receber a palavra de bom grado, para praticar a palavra. Então, uma vez que nós conhecemos já o que é um crente e o que é um incrédulo, eu estava me lembrando nesta passagem quando a Bíblia Sagrada no livro de João se refere à incredulidade de Tomé. Tomás. Tomé, diz a palavra do Senhor no capítulo 20, versículo 25, disseram-lhe então os outros discípulos, nós vimos ao Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali eu não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Então, Tomé, que quer dizer o gêmeo, o crente, era um homem que andava com Jesus, era um dos discípulos, mas na hora de uma prova, na hora de uma provação, na hora em que os discípulos que disseram a ele, olha, nós vimos a Deus, ele, primeira coisa, ele reagiu como um incrédulo. Ele disse, eu não acredito nisso. Toda a história bíblica, tudo que Deus disse que ia fazer, quando ele disse, eu ressuscitarei ao terceiro dia, convém que eu vá. Então, tudo que Jesus havia pregado nos seus 3 anos de ministério, dos 30 aos 33 anos, foi negado por Tomé, por Tomás. Porque ele diz, eu só vou acreditar se eu vir. E meus amados, este é um fato. Quando as pessoas precisam de ver, é porque elas são como Tomé, são incrédulas. O que é um cristão? É aquele que diz, eu não preciso de ver. Independentemente do que digam ou não digam, eu creio. Tanto que nós temos uma máxima no nosso ministério, que eu há muitos anos ensino à igreja, se está na Bíblia, eu creio, ela é inerrante. Temos que defender a inerrância da Bíblia. Então ele disse, se eu não colocar o dedo nos cravos, se eu não colocar a minha mão no lado onde Jesus foi traspassado, ele diz assim, de modo algum eu acreditarei. Então veja você, meu amado, eleito do Senhor, nós temos um objetivo com o nosso ministério e o nosso altar e as programações de levar a verdade libertadora, levar Jesus a cada coração e lembrando que dependendo da forma como você recebe a palavra ou não recebe a palavra, você é ou não é uma ovelha de Jesus. Se você recebe, glória a Deus. Agora, existem ovelhas que têm atitudes de lobo. E nesse instante, Tomé teve uma atitude de lobo. Ele disse, eu não acredito, mas veja a expressão que ele diz, de modo algum acreditarei. Apesar de tudo que Jesus disse, tudo que Jesus pregou, tudo que Jesus testemunhou, a sua carne, a sua lógica, a sua mente humana, os seus pensamentos de sabedoria humana, disseram, de modo, no way, de modo algum eu vou acreditar. E isso é muito importante eu trazer ao seu coração, porque quantas pessoas hoje dizem e batem no peito e dizem, eu sou crente em Jesus Cristo, mas na hora que tem que provar o seu cristianismo, começam a duvidar, duvidam do dízimo, duvidam da oferta, duvidam do culto. Hoje há até um movimento querendo alterar a Bíblia Sagrada, por tantas dúvidas que existem no coração de tantas pessoas. Nós precisamos de ser pessoas crentes espirituais, porque crente também é o diabo também acredita, treme, só não obedece, mas também acredita, os demônios também acreditam, tremem, mas não obedecem. Então nós temos que ser crentes espirituais e não pode haver dúvida, porque a dúvida na realidade é de Satanás.
Se houver dúvida no coração a respeito das coisas de Jesus, saiba que essa dúvida tem, o procedimento dessa dúvida, de onde vem, é de Satanás. Satanás é que é o pai da mentira e o suscitador da dúvida. Então, quando Tomé disse, eu não acredito, se eu não, ele estava usando uma das coisas mais destruidoras da vida espiritual, que é a chamada lógica humana. Ele disse, pela lógica não é possível uma pessoa ressuscitar. Pela lógica não é possível uma pessoa que morreu, foi sepultada e de repente desapareceu. É possível ela voltar e dizer, não existe essa possibilidade, eu não acredito, a não ser que eu veja. Então, Jesus, então diz a palavra do Senhor, passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, posto no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega também a tua mão, põe-na do meu lado. Olha, não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu, Deus meu. E Jesus lhe disse, porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então nós estamos aqui diante de uma realidade. Você sabe que isto são pensamentos de Deus. Isto é sabedoria predestinada do Senhor. A palavra foi Deus que escreveu usando mãos e vidas de alguém, de várias pessoas. Então, o que está aqui na Bíblia Sagrada foi Deus que escreveu usando a mão de alguém. São os oráculos de Deus, são inerrantes. Então, Jesus olha para este homem e diz, Tomé, agora que você está vendo e que você crê, bem-aventurados os que não vendo, creram. Eu vou lhe dizer uma coisa, como meu testemunho de vida, há mais de 46 anos como cristão e mais de 42 anos como pastor consagrado, eu nunca permiti que lógica ou dúvida se estabelecesse em meu coração. Nunca, nem na minha mente. Porque eu sei que a dúvida cauteriza o coração da pessoa. A pessoa vai ficando endurecida, ela vai começando a dizer, não é possível, a minha lógica não me permite, imagina, como é que pode? Não deixe isto acontecer. Jesus disse, olha só, Tomé, bem-aventurados os que não me viram e creram. Então a importância de uma pessoa crer é que quando ela crê na palavra, ela se torna realmente não só um cristão na verdadeira acessão, um salvo, um liberto, um reconciliado com Deus, alguém que passa a ter a mente de Cristo, o coração circuncidado, e alguém que vive um tipo de vida saudável, uma relação saudável com Deus. Esta é que é a verdade. E posso lhe dizer, pela experiência de conhecer os 4 cantos deste mundo, de conhecer o cristianismo, e hoje, que é muito mais fácil, via internet, você com um toque do seu dedo num teclado, você acessa os 4 cantos do mundo. Eu vou lhe dizer, e sem dúvida, e com a mão sobre a Bíblia, a grande maioria das pessoas que se dizem crentes em Jesus Cristo deixam brechas de dúvidas, especialmente numa hora de luta ou de provação. Então a vida, quando se duvida, ela deixa de ter essa relação saudável com Deus. E há pessoas, por exemplo, no que diz respeito à salvação, elas um dia creem, pois olham para a sua lógica, para a sua carne, e dizem, no dia seguinte já não creem, um dia estou no céu, um dia estou no inferno. Parece que as pessoas estão condenadas a viver da forma como a mitologia grega falou sobre Sísifo. Porque a história da mitologia grega fala de Sísifo, que era uma pessoa que estava condenada o resto da vida a subir uma montanha empurrando uma pedra. Nós vamos mostrar esta imagem aí no vídeo. E quando ele se aproxima, porque ele está condenado a isso, quando ele se aproxima do topo, a pedra rola a montanha abaixo e ele recomeça. Independentemente do esforço, do sacrifício, volta à estaca zero e assim volta lá acima e rola a pedra abaixo. Rola. Parece que as pessoas estão vivendo desta forma, empurrando a pedra, subindo a ladeira, a montanha e rolando tudo. Mas, quer dizer, isto é, na realidade, isto é fruto de incredulidade, isto é que é verdade. Então, em 1941,
um filósofo chamado Albert Camus, ele escreveu a respeito desta mitologia, né, desta passagem filosófica da mitologia grega, e ele disse, olha, o homem, ele anda realmente num mundo tão desconexo, tão confuso, com tantas pressões espirituais, com tantas ladainhas de religiões. O que o ser humano quer? O ser humano quer encontrar sentido da sua vida, a razão da sua existência. Quer saber o que será do seu futuro. E claro, tudo isto está escrito aqui na Bíblia Sagrada. Foi Deus que escreveu. Não existe nenhuma área da nossa vida que não tenha a cobertura da palavra. Agora, se eu creio desta forma, se a palavra me foi revelada, se eu não tenho mais atitudes como de Tomé, que duvidou, e a dúvida é uma coisa muito destruidora, porque imagina um marido que não acredita na esposa, a esposa que não acredita no marido, quando não se acredita numa área da sociedade, né? Quando não se acredita numa venda, numa compra, numa relação interpessoal, imagina o desgaste que é da vida. Então, a essência hoje é você descobrir o sentido da sua vida. Você não pode viver como Sísifo, empurrando a pedra, subindo a montanha, depois tem um pricocó qualquer e roda a montanha abaixo. Depois, no dia seguinte, empurra outra vez e rola tudo, independente do sacrifício, do esforço. E há muita gente que vive neste roller coaster, empurrando a pedra, rolando a pedra, empurrando a pedra rolando. E eu gostaria muito que você hoje tivesse esse encontro com esta verdade libertadora de Jesus Cristo. O jugo é leve e suave, o fardo é leve e suave. Não existe fardo pesado no cristianismo, não existe jugo, canga. Jesus disse, aprendei de mim, eu sou manso e humilde do coração, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Pastor, e o que eu tenho? O Senhor está dizendo que em Jesus Cristo, finalmente eu encontrarei o sentido da minha vida, da minha existência. Eu passaria a ter uma relação saudável com Deus. Sim, é verdade, é isso que está escrito. Pastor, o que eu tenho que fazer? A Bíblia diz que se nós confessarmos com a nossa boca, crendo com o nosso coração, que Jesus ressuscitou de entre os mortos, nós seremos salvos. E o salvo é aquela pessoa que tem definitivamente apagado o seu passado, as coisas velhas passam, tudo se faz novo, e então começa uma nova forma de viver como cristão, como crente em Jesus Cristo. Aquele que não precisa de ver, ele crê, sabendo que depois vai ver. Quantas pessoas esta hora são lá do outro lado, doentes, aflitas, e talvez alguém tenha feito alguma promessa espiritual, já te deu a beber um óleo sagrado que veio de Israel, você já bebeu um copo d'água que é do Rio Jordão, você já usou um patuá, uma guia, sabe, uma pequena cruz com uma imagem. Você vê, isso não dá sentido à vida, isso não responde às grandes necessidades do ser humano. O único que responde, o único que é a resposta é o Senhor Jesus Cristo. Pastor, o que eu faço? Por favor, me ajude. Olhe, curve-se diante dele. Onde você estiver, confesse-o. Não é algo que você precisa de fazer, frequentar uma universidade de teologia, não. A Bíblia diz, se eu confessar com a minha boca, crendo com o coração, eu sou salvo. Eu sou redimido, eu sou lavado, eu sou justificado, eu sou perdoado, eu sou santificado. Isso tudo faz parte de um plano chamado plano da redenção para as nossas vidas. Creia, acredite, receba, confesse, e não deixe nunca mais aquele Tomé aparecer aí na sua vida, e se aparecer, rechace-o. Comece a viver uma relação saudável com Jesus. Ele é o único, Ele é o soberano, Ele é o verdadeiro. Sua palavra não volta vazia, é eterna. E Ele também é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Amém? Muito bem. Eu quero mais uma vez, então, agradecer a Deus por poder compartilhar a palavra, para ser um motivo de conforto, de consolo, de encorajamento e, acima de tudo,
de mostrar verdades da Bíblia Sagrada para que, uma vez elas internalizadas no coração, tragam como resultado uma vida saudável, emocional, física, espiritual e uma relação com Deus maravilhosa. Quero também lhe dizer que amanhã, na Igreja Evangélica Cristo Vive, teremos 2 grandes encontros. Nós vamos falar sobre salvação, segurança da salvação, vamos falar sobre o plano de Deus da salvação, vamos falar daquilo que é essencial para o crescimento, para a maturidade espiritual. 9 da manhã e 6 da tarde. O endereço da nossa catedral é Rua Maricá, 320, no bairro de Campinhos, zona oeste do Rio de Janeiro. Você vai encontrar uma catedral linda, estacionamentos, tudo climatizado, um ambiente saudável. A Igreja Cristo Vive é um ambiente saudável, de verdade, um ministério que cumpre os desígnios de Deus nesta terra. E que você precisa se engajar, você precisa de igreja. A igreja é essencial para a nossa vida. Pastor, mas eu sou de uma posição social muito alta. O que me dirão os meus amigos, os familiares, se souberem que eu vou pegar a minha Mercedes, o meu Lamborghini e vou chegar à porta da catedral? Que vão dizer as pessoas? Vão dizer, seja bem-vindo do nosso lado. Do outro lado, vão te admirar, porque as pessoas admiram quem crê. Eu sei, isto é a prática da minha vida. Eu ando às vezes na rua, no shopping, muita gente me aborda pedindo oração. Todas as pessoas admiram os que creem, os crentes em Jesus Cristo. Venha e veja. Meu telefone de contato é 30 17 90 90 e eu termino o nosso encontro agradecendo muito a Deus por esta oportunidade e agradecendo a todos que dão suporte à nossa programação. Sei que vai ligar para me ajudar também e agradecendo ao casal de empresários que eu tenho há anos que eu falo deles aqui com muito orgulho espiritual, né? Orgulho não da carne, mas do espírito, que é Rodrigo Ambrosio e Fabiana Ambrosio. Eles são os proprietários do Turbo Mil em Vila Emil Mesquita. E este casal, que é parte, são colunas do nosso ministério, tem uma visão muito forte sobre a necessidade de se pregar o Evangelho. Pelas mídias, pelas televisões, rádio, rede internacional, satélite, enfim. E eles são fundamentais nesta programação de sábado. Bem-haja, o Turbo Mil fica em Vila Emil Mesquita. Se você é da Baixada Fluminense, você vai surpreender com a qualidade daquilo que é vendido e com o ambiente de tecnologia, de tudo o que é de bom dentro deste mercado. Amém? Muito bem. Agora nós vamos ouvir a nossa Bispa Nacional, Bispa Ana Caroline, falar sobre literatura. Tenha um resto de dia de sábado maravilhoso, um domingo cheio da graça de Deus. E eu volto amanhã. Graça e paz em nome de Jesus. Olá, graça e paz. No livro do apóstolo Miguel Ângelo, Nascemos para Vencer, na página 30 diz assim: a vida de pecado é coisa de outrora, já passou, porque quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Andávamos em pecado e seguíamos o curso deste mundo. Seguíamos o príncipe das potestades do ar. Assim era a nossa vida. Éramos verdadeiros escravos. Hoje somos filhos da obediência. Como mostra o versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Na carne, não tínhamos nenhuma diferença dos filhos da ira. Se essa era a nossa situação, e Deus nos chamou e nos deu vida, nós realmente passamos a ter uma vida renovada e eterna. Paulo está dizendo aos Gálatas que outrora eles eram deste mundo de perdição, de caminhos escuros e escusos, mas Cristo os constituíra herdeiros de tudo. Esse também é o nosso direito. Temos direito à cura, à prosperidade, à bênção, à felicidade e ao bem-estar. Somos postos para ser cabeça e não cauda, para andarmos por cima e não por baixo. Enfim,
temos uma herança.